Fábio Piperno, recentemente eu te questionei se você era a favor de decisões monocráticas. E você disse que para alguns temas, sim, você achava que não era necessário acionar o plenário do STF para essas questões. Esses temas que estão acontecendo e que a gente vê decisões nos últimos tempos, você foi favorável também? E como você vê essa crítica que os parlamentares vêm fazendo também sobre decisões de apenas um ministro e que podem mudar questões que já foram colocadas e estabelecidas há muito tempo aqui no país? Então vamos lá, há algumas questões que elas são de interesse individual e outras questões de interesse coletivo. Quando você vai, por exemplo, resolver uma questão tão complexa como é o aborto, por exemplo, isso não pode, evidentemente, ficar a cargo de um ministro. Ou, no caso lá da Odebrecht, a gente está falando de um processo volumoso que diz respeito a muitos atores e empresas envolvidas nisso. Então, é óbvio isso também e com um grande impacto econômico, porque a decisão ela vai também interferir sobre, por exemplo, a participação dessas empresas em licitações públicas. Então, é óbvio que isso é muita coisa para ficar às mãos de um único ministro. Isso não pode acontecer em hipótese alguma. Agora, vamos lá, eu até citei um exemplo banal aí, que foi a história da Taça das Bolinhas, uma questão do futebol, uma disputa entre São Paulo e Flamengo. Ora, mobilizar o plenário todo para decidir quem fica com a Taça das Bolinhas também não me parece ser o expediente mais inteligente. Agora, vejam... Que foi... Não, só dizer que eu concordo com o Piperno, mas este não é um assunto para chegar no Supremo. Esse é o ponto. Nós temos que parar, não deixar que o Supremo vira, na verdade, a terceira instância de qualquer julgamento sobre qualquer assunto. É isso que não pode acontecer. Então, isso não justifica a manutenção das decisões monocráticas por causa disso. A gente vê até com algum escândalo, às vezes, alguma decisão de ministro do Supremo, porque esse assunto chega até lá, de condenar ou não uma pessoa que roubou uns pacotes de bolacha no supermercado. Isso já aconteceu várias vezes. Pode pegar aí os arquivos aí na... E é um dos poucos países do mundo, se não, talvez o único, que é uma corte criminal também. Sim, isso é uma também. espécie de banalização dos processos. Exato. Que chegam até o Supremo. STF. Agora, há outros casos de decisões monocráticas que, vejam, a opinião pública, o próprio Supremo, o Congresso, os formadores de opinião, às vezes eles mudam as suas avaliações com o tempo. Em 2016, por exemplo, após o rumoroso telefonema lá do Bessias, o ministro Gilmar Mendes impediu o Lula de tomar posse no ministério da Dilma. Decisão monocrática. Decisão monocrática que foi aceita por uma grande parte da opinião pública naquele momento em que a questão da Lava Jato era talvez o assunto mais efervescente do país. E aí, esse tipo de decisão monocrática, ele tem que permanecer ou não? Então, vejam, é evidente que houve sim talvez um exagero, um alargamento dessas atribuições que o STF lhe auto-atribuiu, inclusive. Mas também é verdade que não dá para a gente apenas argumentar com o fato de que ele está revisando decisões muito rapidamente, porque isso também acontece com todos os outros poderes. E veja, o Supremo, ele não está impedido, por exemplo, de revisar uma decisão que ele tomou lá atrás. E aí eu vou concordar com o Dávila. O que não pode acontecer é ocorrer o retroativo, né? Rapidamente, 4h24 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco esperamos vocês. Nossa discussão vai seguir por aqui. Fala, Gani. E o segredo também está na fila. Então, eu vejo o seguinte, mas olha só, Piperno, como é que muda, assim, de opinião, de entendimento em relação, em tão pouco tempo, em relação ao imposto sindical? Depois, em relação à possibilidade de prisão após a segunda instância, né? Então, vigorava no Brasil a possibilidade de se prender logo após a segunda instância, sem ter terminado o trânsito em julgado, aí muda a decisão em 2009, aí muda novamente em 2016, aí volta em 2019. Isso talvez tenha sido o maior absurdo. Não, então, mas veja, é o tempo inteiro mudando, aí muda o próprio entendimento em relação a terras indígenas. Então, tudo isso vai causando uma insegurança jurídica. Por quê? Porque
Em economia, o que são as instituições? Eu gosto dessa definição econômica. São as regras do jogo, sejam elas formais ou informais. Se você, o tempo inteiro, você está mudando a regra do jogo para a sociedade, você perdeu o norte ali, você não sabe mais, né? Você não tem mais aonde se ancorar. E isso, evidentemente, traz consequências do ponto de vista político, do ponto de vista jurídico, institucional e também econômico, né? Porque causa uma insegurança para investimento. Que foi, Segré? Eu observava com muita atenção o que mencionava Piperno. E você sabe por que muitas vezes essa banalização de levar até o Supremo Tribunal Federal questões criminais? Eu lembro em 2016 uma fala do ministro Gilmar Mendes que ele defendia o cumprimento efetivo de pena de prisão a partir da segunda instância, porque ele indicava que, se não, tinha uma diferença de capacidade de defesa aquele que tinha dinheiro para entrar com recursos de aquele que não tinha dinheiro para entrar com recursos. Então, se não tivesse dinheiro, ia na cadeia. Se tivesse dinheiro, ia ao STJ primeiro e depois ao STF depois. O mesmo ministro Gilmar Mendes, em 2019, interpretou uma coisa diferente daquele mesmo tinha dito em 2016. E aí reverteu. Então, a partir dessa determinação, voltamos a ter cumprimento efetivo somente depois da última instância, que é a Corte. Então, claro, o outro dia falei aqui que teve um caso que levaram à Corte por uma multa de R$1.000 de uma pessoa que estava sendo acusada de ir a ser um atentado contra a sogra, a tia, não me lembro, a tia, em Sergipe, se não estou mal lembrado. Então, não é um caso para levar, só que se vai até o Supremo, a pessoa não tem cumprimento efetivo de pena, não tem cumprimento efetivo do pago. Então, está muito banalizado. E aí tem essa outra questão. E aí é um convite para as empresas que fazem coberturas de imagem de determinadas pessoas. Pergunta à população quantos interpretam de cada um dos ministros do Supremo que são objetivos na sua determinação. Essa é a pergunta. Objetivos. Não estou nem falando de tendenciosos. Objetivos. E você vai ver que a própria população não acredita na objetividade do ministro da Corte. E isso é muito grave para a República.